É aquela palavra, irmão, da pessoa. Eu vou ser curta no que Jesus quis colocar no meu coração. É uma palavra que Jesus Cristo é tipo aquela pessoa que ele não está fazendo nada importante, ele está ocupado 24 horas, mas nem um segundo do dia, nenhum minuto do dia é para Jesus. Ele está 24 horas fazendo muita coisa, mas nenhum minuto do dia é para Jesus Cristo. Nenhum minuto do dia é para agradar a Deus. É uma pessoa que está sempre ocupada, 24 horas está sempre ocupada, ele tem muita ocupação, mas nunca ele pode dar um minuto para Jesus Cristo o tempo dele. 24 horas, ele não tem um minuto para Jesus. Ele está 24 horas fazendo muita coisa, você vai ver o que ele fez, você não vê nada do que a pessoa fez. Está 24 horas ocupada, 24 horas fazendo muita coisa, mas você vai pesquisar e vai olhar, meu Deus, o que ele fez, você não vê, você não consegue ver o que a pessoa fez. Foi tudo destrutivo que a pessoa fez. Porque quando a pessoa está na desobediência e não agrada o Espírito Santo, você não faz nada que presta. Você não faz nada construtivo. E Marta era aquela pessoa que, além de estar fazendo coisas, além dela estar fazendo coisa que não era construtiva, além de ela estar fazendo coisa à toa, além de ela estar sem fazer nada interessante, ela ainda achava que alguém tinha que ajudar ela a fazer também o que não era nada. Ela achava também que alguém tinha que ajudar ela a desagradar a Deus. Ela achava que alguém também tinha que deixar de desobedecer a Deus para obedecer ela. Porque ela queria que Maria deixasse de adorar Jesus para fazer o que ela queria. Ela queria que Maria deixasse de servir Jesus para servir ela. E tem gente assim nesses nossos dias. E infelizmente, tem gente para isso. Que ele gostaria muito que você deixasse de obedecer a Deus para obedecer ele. Tem muita gente que gostaria que faz o tipo de Marta. É a pessoa que ela é desagradável. Ela é desagradável com ela mesma. E ela acaba se afadigando, ela acaba se cansando, ela acaba ficando cansada, ela acaba ficando sem ânimo, ela acaba ficando até doente. Porque de tanto você desobedecer, pessoal, a desobediência com o Senhor, a besteira que a gente faz no dia a dia, é tão pesado que a gente fica doente. As bobeiras que a gente pode fazer, pessoal, que é contra o que não está agradando a Deus, é tão pesado que você fica cansado, é tão pesado que você fica doente, é tão pesado que você fica desanimado, você fica triste, você fica angustiado, você fica desgostoso, você fica cansado, você fica quase morto, porque as coisas que estão longe do Espírito Santo, ela nos cansa, ela é muito pesada, a gente não consegue carregar. Porque ela é mais pesada que a nossa carne, é mais pesada do que o nosso estado psicológico pode suportar. A gente fica cansado psicologicamente, mentalmente, fisicamente, de todas as maneiras. Porque é muito peso para um ser humano suportar. É diferente das coisas de Deus, que as coisas de Deus você passa o dia todo ocupado, você passa o dia todo adorando, você passa o dia todo fazendo o que Deus mandou você fazer. Seja o que for, a nossa vitória na obediência, seja o que for que Deus nos dá, é a nossa obediência que nos faz a bênção e a vitória. A gente passa, você reparou que o dia todo que você passa a presença de Deus, você passa o dia todo caminhando, o dia todo correndo, o dia todo ocupado, o dia todo voando, e você só consegue dormir e descansar no momento que Deus preparou para você descansar. Você passa o dia todo trabalhando, o dia todo ocupado, o dia todo correndo, o dia todo voando, você passa o dia todo fazendo alguma coisa e você está voando, você está elétrico, você não sente nada, você está bem, você só consegue relaxar e respirar fundo no momento que certinho que Ele preparou para você. Agora é a hora de você ter que entrar no seu quarto, fechar sua porta, e agora é a hora do seu descanso. O seu sono será exatamente naquela hora. O seu descanso será exatamente naquela hora, porque foi aquela hora que Deus falou para você. É diferente da pessoa que está voando, que igual a Marta. É diferente da pessoa que está no mundo da lua, igual a Marta. Ele está morto, tudo cansado. Ele está exausto, ele está doente, dor de cabeça, todo o corpo, psicologicamente esgotado. Ele está morto, ele está cansado, ele está triste, está angustiado, ele está angustiado, nervoso. Ele quer matar todo mundo na unha, no dente, quer rasgar. Porque ele está nervoso, cansado. As coisas do inimigo, as coisas da carne, a nossa carne é pesada. As coisas, você pode ver que a pessoa está no pecado, irmão. Você olha para o rosto, a pessoa está no pecado, ou que está longe do Senhor, pessoa que não gosta de oração. Às vezes está até na igreja, mas não gosta de oração, não gosta de jejum, não gosta de ir para a igreja, não gosta de tomar uma vez no mês. Uma pessoa que só vai no dia que ele quer. Meu irmão, você pode ver que muitas vezes a pessoa até está lutando, mas às vezes até está na presença de Deus, mas
dizendo que Ele vai te deixar bem em qualquer situação. Pode ser feia a situação, pode ser chata, pode ser complicada, pode ser delicada, mas se Deus mandar, Ele vai te deixar bem na situação. Se Deus mandar, Ele vai te dar, como diz o ditado, Ele vai te deixar bem na fita. Agora tem gente que tem ser humano, infelizmente, que tem medo de tudo, né? Ele só não tem medo de Deus. Ele tem medo de Deus, não tem medo da estrada. Ele tem medo, ele anda com medo de tudo. Ele tem medo de bandido, ele tem medo da polícia, ele tem medo do vizinho, ele tem medo de todo mundo. Ele só não tem medo dos olhos de Deus. Aprenda a ter medo dos olhos de Deus que você vai ficar melhor. Aprenda a ter medo de Deus que você vai ficar bem melhor. Você vai relaxar e vai respirar e vai ficar bem tranquilo. Pessoal, tem pessoas que infelizmente, às vezes, é seres humanos que Deus coloca nas nossas vidas para nos abençoar. Mas é pessoas que parecem ser humanos, que às vezes é enviado por outro Deus para nos atrapalhar. E quem nos defende é Deus. A gente tem que ser crente como menino, crente criança. Aquela criança que qualquer coisa que tem medo de levar no braço do pai e da mãe. A gente tem que aprender a ser assim, porque é Ele que vai nos defender. Se Jesus Cristo nos livrar, nos vai defender, quem vai nos defender, pessoal? Se Jesus nos der a mão para nos carregar, para nos levantar, para nos dar força, para nos dar graça, para nos socorrer, quem vai nos socorrer no momento que você precisar? A gente tem que pensar também, às vezes é o momento da gente precisar, igual Marta, aqui. Marta era uma pessoa que eu estava 100% ocupada, mas ocupada com besteira, ocupada com coisas da carne, ocupada com o ser humano, ocupada com ela, ocupada com o bobeiro, ocupada com tudo que era da terra, mas nada do céu ela se preocupava. E ainda queria que Marta, que Maria seguisse ela. Ainda queria que Maria fizesse o mesmo. Às vezes eles se encontram assim na situação de pessoas que estão erradas, está desagradando a Deus e ainda quer que você pare de seguir a Deus e pare de fazer o que é certo, para fazer o que é errado junto com ela. Às vezes a gente se encontra na situação assim, às vezes acontece esse tipo de situação na vida da gente. Às vezes tem pessoas que às vezes está doente. Às vezes a gente tem que ser brando. A gente, como ser humano, principalmente servo de Deus, a gente tem a obrigação, pessoal, de estender a mão para quem precisar e para quem Deus mandar. A gente tem a obrigação, pessoal, de ser brando, de ser grato e de ser honesto com a nossa consciência, com o nosso coração, com o nosso Espírito Santo, com Deus. A gente tem a obrigação de ajudar a estender a mão quando alguém precisar. E principalmente quando você pode, porque às vezes a pessoa nem vai custar nada para ele, vai ter tanta dificuldade de fazer. Entendeu? Às vezes, mesmo que a gente tenha um pouco de dificuldade, a gente não tem que fazer ajudar. Mesmo tendo dificuldade, se for Deus que nos quebrantou, se for Deus que mandou, a gente não tem que ajudar. Mas tem gente que ainda não custa nada para ele, mas mesmo assim pode ter dificuldade. E às vezes tem pessoas que abusam. Às vezes o inimigo ele entra nas pessoas para abusar do coração, do grato de alguém, da paciência, do coração grato, do coração bom, da bondade. Porque você não pode fazer o anjo, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele não pode fazer mais do que o Senhor mandar. Porque se ele for mais além do que o Senhor mandar, o Senhor vai repreender ele. Você tem que ser na linha certa, você tem que ter na medida certa. Porque tudo que é exagerado não é de Deus. Tudo que é exagerado vira uma coisa, sai da linha, sai do limite. E tem pessoas que, não sei se você já viu, mas tem pessoas que às vezes está doente. Ele está doente e tem alguém que Deus encantou o coração, que Deus usou, que Deus pegou para ajudar ele, para pegar na mão dele, para segurar ele, para abençoar ele, para estar com ele nos momentos, todos os momentos difíceis, do início até o fim, do lado dele. Mas ele, às vezes, não falta consciência da pessoa que está doente. Às vezes ele cansa a pessoa que está cuidando dele. Às vezes ele adoece a pessoa que está cuidando dele. Tem pessoas que está doente, está precisando está numa situação difícil, mas se você começar a ajudar ele, começar a dar mão, começar a ser bom, começar a ser honesto com o Espírito Santo e fazer e se quebrantar para ficar do lado daquela pessoa, tem pessoas que ele é honesto, ele é sincero, ele é grato, ele faz tudo na medida, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que ele abusa da sua bondade. Às vezes a pessoa que está bom cuidando dele chega a ficar mais doente do que ele. Às vezes a pessoa está cuidando da pessoa doente, muitas vezes ele está na metade da cura, na metade da batalha, a pessoa está cuidando dele e já está mais psicologicamente mais doente do que ele, mentalmente mais doente do que a pessoa que ele está cuidando, fisicamente ele está destruído, ele não aguenta mais, porque a pessoa que está o doente, às vezes está explorando
explora. Há pessoas que a mãe está doente, está pensando em uma situação, mas ele explora, é uma pessoa exploradora. É uma pessoa que ele não pensa na pessoa que está bom, que está ajudando ele, ele não pensa que a pessoa que está ajudando ele, que está dando a mão para ele, que está do lado dele, é gente carnosa igual dele. E às vezes a pessoa que está ajudando, está do lado do doente, ele fica na metade do caminho, ele está mais doente do que o que está internado. Ele está prontinho para ir para o hospital também, prontinho para ser internado também, e prontinho para ficar, de repente até no caixão também, porque ele está mais doente do que o que está doente, porque tanto ser explorado, por causa da exploração, da falta de consciência e da covardia da pessoa que está doente. Porque mesmo você estando doente, pessoal, mesmo precisando de alguma situação, estando numa situação de precisar, você tem que pensar. E você tem que pensar também na mesma medida com a pessoa que está do seu lado. Na mesma medida você tem que pensar também na pessoa que está do seu lado, na pessoa que está te ajudando, na pessoa que está te socorrendo, o anjo que Deus mandou para te ajudar. Você tem que pensar naquela pessoa também, porque ele é um anjo de Deus, mas ele é carinhoso para você. E aquela pessoa que você pergunta às vezes, você está ajudando, você olha para a pessoa, você percebe que a pessoa está bem melhor, você percebe que as coisas estão andando, você percebe que a pessoa já está melhor. Aí você pergunta, tá melhor? Então não. Você não se sentiu melhor de um para cá, diante de um para cá? Não. Estou pior. Bem pior. Morro daqui para amanhã. Para se iniciar dentro do caixão vai ser madrugada. E você sabe mentira. Você sabe que não, mas você está bem, está melhorando. Aí a pessoa fala, mas você tem que melhorar, você vai estar tomando remédio, você está sendo bem cuidado, você está sendo bem cuidado, você está tomando remédio, está sendo bem cuidado, você vai melhorar. Pois não,